e hoje o seu som esteja perfeito, que nós possamos beber da água que trazes contigo. Então, gente, hoje nós retornamos aos estudos dos princípios básicos da doutrina espírita, que vocês já estiveram conosco por 6, 7 semanas, e de como devem ter percebido, é sempre uma recordação, é sempre um mergulho no passado, buscando o princípio, como iniciou-se essa busca, até chegarmos a Kardec, até encontrarmos a codificação, e após a codificação, logicamente vocês vão se familiarizar melhor, né? Porque até então a exposição tem sido em busca dessa gradativa evolução, busca da verdade perdida, e que nós, graças a Deus, encontramos através dos ensinamentos dos Espíritos que assessoraram o Kardec, a realidade dele deixar para nós esta obra maravilhosa, na qual todos nós nos deleitamos, bebendo desta água fecunda e infinita. Muito bem. Ensina-se para ela fazer, porque às vezes uma pequena saída e o retorno dá as condições necessárias para o fim, isso mesmo. Bom, estamos em cima da hora. Estamos em cima da hora. Beto, se prepare, meu irmão, levante a mão. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos em Cristo, boa noite os componentes da rede Amigo Espírita que nos ouve nesse instante. Um abraço fraterno, e que as luzes dos céus iluminem os nossos caminhos, dando-nos condições de pisar em local firme em busca da luz que nos deslumbra, e que andamos para buscá-la, para alcançá-la, a fim de encontrarmos a paz de espírito, o conhecimento e a sabedoria. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos. Retornamos pedindo aos céus que ilumine o nosso companheiro que fará a exposição, pedindo aos espíritos amigos que nos acalme o coração, a paciência, para as nossas mentes para o entendimento do que é a doutrina dos espíritos. Esse princípio básico que fala de Deus, que mostra da nossa transformação íntima, e o Beto com certeza trouxe coisas interessantíssimas, como sempre, para o nosso deleite. E é assim que neste momento passamos a palavra para o nosso irmão Carlos Alberto Braga Costa, simplesmente Beto Costa, para que ele toque e, na santa e bendita paz do Senhor, passe a nos levar nas asas de suas palavras a essa luz tão desejada. Beto, é com você, meu irmão. Queridos amigos, bondosos irmãos e irmãs em Cristo, que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de muita alegria, de profunda emoção, estar de volta para o convívio com vocês, nesse espaço bendito da Rede Amigo Espírita, com vocês que
participam dessa sala Luz, falando Espiritismo na Rede Amigo, mas também abraçamos aos nossos irmãos da Rádio Web Fraternidade, que também vem cumprindo um desiderato majestoso e espiritualizante de divulgar essa doutrina maravilhosa que está efetivamente nos auxiliando nesse momento tão importante da nossa jornada. Que Jesus possa nos abençoar, que os benfeitores espirituais encontrem em nossas almas aquele campo para ser fertilizado, aquele coração aberto para ser tocado e a mente voltada para ser lucificada com as verdades, com os ensinamentos que o preclaro codificador nos legou através das suas mãos abençoadas e da sua vida despojada no que reporta ao atendimento à missão delegada por Jesus. Nos referimos a Allan Kardec. Esse espaço visa nos auxiliar no estudo dos pontos fundamentais da doutrina espírita. E nós temos procurado fazê-lo de uma forma bem simples, criando reflexões sem efetivamente termos a pretensão de criarmos uma epopeia que possa transcender ao entendimento que nós apresentamos nesse momento. Então eu conto com as vibrações de todos, porque a responsabilidade que nos coube, ela sopesa os nossos ombros ainda frágeis, os nossos joelhos ainda desconjuntados nessa marcha ascensional. Há 15 dias atrás, nós trabalhamos aspectos de uma forma filosófica do tema Deus. Trabalhamos alguns pontos e procuramos relacionar e analisar as provas da existência de Deus. E para iniciar o trabalho de hoje, nós vamos relembrar 3 pontos que Allan Kardec nos oferece. O primeiro está no Livro dos Espíritos, na questão 4, quando Kardec define que a prova da existência de Deus, como diz os Espíritos, pode ser encontrada num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. No item 6 do capítulo 2 do livro A Gênese, Kardec traz uma frase também magistral para nós, que Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. E um outro ponto também que a gente trabalhou com muito carinho, está inserido no livro A Gênese, no capítulo 2, no item 7, quando está definido assim, que a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada, não só pela revelação, no caso dos espíritos superiores, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram. Entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. E aí nós podemos também relembrar que citamos Allan Kardec quando define para nós que o objetivo principal da doutrina espírita não é estudar o Criador, Deus, mas sim estudar o Espírito como a sua própria majestosa obra, porque estudando o Espírito e o seu trajeto evolutivo, no trato inclusive com a matéria que Deus dispõe para a nossa evolução, nós como que vamos ampliando as nossas percepções para sentirmos a presença de Deus. Porque ainda nos falta percepção, ainda nos falta entendimento. Tanto que é verdade que nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 11,
A espiritualidade definindo para nós que a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade. E ainda que sempre incompleta, mas será conforme a sã razão. E com isso, os benfeitores espirituais vêm apresentar para nós os atributos da divindade, que de uma forma didática e transcendente nos auxilia a compreender um pouco, dentro dessa nossa limitação, alguns pontos que nos então aproxima da ideia, dos aspectos filosóficos do Criador. Por isso, do nosso ponto de vista, os atributos que a espiritualidade apresenta definem para nós que Deus é a inteligência suprema do universo. Ele é eterno. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é único. Ele é onipotente. Deus é soberanamente justo e bom. E nós temos em Jesus o grande momento que é a revelação espiritual, que chega para nós apresentando Deus como o Pai da misericórdia, o nosso Pai celestial. Então, com a vênia de vocês, nós gostaríamos de trabalhar alguns aspectos desses atributos da divindade que vão, por certo, nos dar condições de discutirmos também mais à frente, possivelmente não vai ser hoje, quem sabe na próxima semana, a gente entrar propriamente na questão da própria misericórdia do Pai, não é? Da providência divina. Então, nós gostaríamos de convidá-los para nos desvestir dos aspectos intelectivos e sentirmos essa proposição dessa noite. Porque nós trazemos de uma forma atávica a ideia do Deus que pune, do Deus vingativo, do Deus caprichoso, não é? Do Deus que fica selecionando entre ovelhas e bodes a definir que nós estamos sendo vigiados a cada ação e por isso nós vamos ser premiados ou então, conforme dito, castigado, levado para regiões espirituais que vão efetivamente nos apresentar esses aspectos desse grande tribunal como prêmio, não é isso? Então, nós estamos observando aí o nosso querido Juarez levantando essa questão, né, do Deus de erros e do Deus de vingança. Porque diga-se de passagem, Juarez, com a sua contribuição, você nos faz também pensar, né, na própria questão da injustiça e dos privilégios que campeiam dentro de uma visão horizontal e imediatista dos homens. Por exemplo, por que numa família com tantos filhos a gente encontra tantas diversidades de habilidades, de inteligência, de sentimento? Por que uma criança nasce cega, surda, enquanto outra nasce bela, com muitas possibilidades? Porque uns nascem naquela condição de penúria, enquanto outros de muitos adornos? Por que tanta diversidade no mundo? E aí entra, inclusive, o próprio aspecto da reencarnação que vem nos auxiliar no campo dessa compreensão. Porque se não fosse a reencarnação, a própria providência divina e a misericórdia de Deus não teria campo para se manifestar. Não é verdade? Então, voltando aqui, eu gostaria de trabalhar com vocês esses pontos dos atributos. E aí a gente vai conversando. E se vocês puderem participar com as ideias ou questionamentos, que seja trazido aí no espaço e o nosso moderador, por certo, vai recolher. E se a gente não conseguir durante a nossa fala abordar todos os aspectos,
Na segunda parte do trabalho, a gente tenta carinhosamente responder. Então vamos começar com a condição de que Deus é a suprema e soberana inteligência. E para isso, sem nos arvorarmos de trazer conceitos pessoais, nós somos obrigados a trazer Allan Kardec, que no livro Gênesis, no capítulo 2º, item 9, traz para nós, de uma forma sintética e transcendente, esse conceito. É limitada a inteligência do homem, pois que não pode fazer nem compreender tudo que existe. No caso, a inteligência de Deus abrange o infinito. Não é isso? E por abranger o infinito, essa inteligência tem que ser infinita. Se a supuséssemos limitada num ponto qualquer, poderíamos conceber outro ser mais inteligente, capaz de compreender e fazer o que o primeiro não faria, e assim por diante, até o infinito. Observe, quando a palavra infinito nos visita, eu particularmente me sinto naquela condição de um grão de areia numa praia imensa. Porque eu passo a refletir e tentar analisar o circuito diminuto que a minha mente opera. Porque a mente, sendo o espelho da nossa alma, o nosso campo mental ele tem, vamos dizer assim, um espaço circunscrito para operarmos. Porque se assim não fosse, a gente poderia perder o próprio referencial da evolução. Então, quanto mais o espírito evolui, mais vai se ampliando o seu campo de atuação. E quando eu falo o campo de atuação, é o campo espiritual que nós temos autoridade para operar, intercambiando com outras moradas, que são os campos mentais, os campos vibracionais daqueles que estão do nosso lado, caminhando, vamos dizer assim, na mesma faixa evolucional. E de vez em quando, por misericórdia divina, somos como que convidados a penetrar nas moradas daqueles que estão em situações mais avançadas, para que no contato com eles a gente seja estimulado, de sorte a gente abrir mais um pouquinho do horizonte para operar lá na frente. Aí nós ficamos assim, refletindo dentro da nossa pequenez, para procurar sentir e entender um pouco do que o nosso amigo, o nosso benfeitor, me perdoem, estou tratando assim com muita intimidade, o nosso benfeitor André Luiz, quando coloca para nós que nós estamos, vamos dizer assim, respirando dentro do hausto do Criador. Estamos todos mergulhados num mar de vibrações que todas elas, todo esse nível energético está sob a jurisdição de uma mente infinitamente superior, que é o nosso Criador, não é? Deus. Então Allan Kardec vem dizer para nós que Deus, sendo a inteligência suprema do universo, abrange tudo. E abrange tudo de tal forma que não existe uma inteligência superior a dele. Porque se houvesse uma inteligência superior a dele, né, nós poderíamos até compreender ou deduzir que a mente dele, então, não iria abranger o infinito. Então, quando Jesus faz uma reverência ao Antigo Testamento, dizendo assim, vós sois deuses, ele quer nos apresentar o nosso potencial de espíritos, individualidades, filhos de Deus, na condição de deuses quando procuramos a perfeição relativa ao nosso nível de adiantamento, mas sempre nos curvando a uma mente, a um espírito superior. Então eu gostaria, se vocês me permitissem, de ficar nesse ponto, porque senão nós ficaríamos aqui filosofando
e sem muita operação. E eu gostaria de tentar trabalhar de uma forma bem simples, porque simples é o meu entendimento. Então vamos trazer Kardec definindo para nós que Deus é eterno. E aí nós também estaremos citando o mesmo capítulo 2º do livro A Gênese. Kardec diz assim: isto é, Deus não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada. Ora, não sendo o nada coisa alguma, coisa nenhuma pode produzir. Ou, então, teria sido criado por outro ser anterior. E, nesse caso, este ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante, ao infinito. Então a gente observa que essa condição de eterno, né, ela está vinculada à anterior, à anterior, de ser a inteligência suprema do universo. Eterno, por quê? Ele não foi criado. Porque se ele tivesse sido criado, seria criado por uma inteligência superior à dele. Por isso ele não seria Deus. Não é? Enfim. E também não estaria abrangendo o próprio infinito. Então nós podemos aqui, para a gente associar o pensamento, adequando às nossas possibilidades, podemos assim, de uma forma simples, definir que Deus é eterno. E o Espírito, entendam bem, entre aspas, o Espírito não é eterno. O Espírito, somos nós, filhos de Deus, somos imortais. O Espírito, após a criação realizada pelas mãos sacrossantas de Deus, ele jamais verá a morte, no seu sentido, vamos dizer assim, finalístico. Não é? Nós estaremos diante da morte como possibilidades de ampliar alcance. Tanto que o Evangelho é claro para nós, que Deus é Deus dos vivos. Deus não é Deus dos mortos. Quando nós morremos, por exemplo, moralmente, psicologicamente, sintomaticamente nós estamos desconectados do Criador. Ou posso assim dizer, do próprio Deus interno. Porque se vocês se recordam, e para quem está chegando agora, vale lembrar que nós temos o Deus, né? Deus como inteligência, o Criador, eternamente justo e bondoso, enfim, do universo, de todos nós. E nós temos o Deus relativo, que é, vamos dizer assim, o Pai que se manifesta na intimidade de cada filho. Então, com isso nós podemos concluir, sem nenhum arrobo pretensioso, que cada um tem o seu Deus pessoal. Que cada um concebe Deus da sua forma específica. Porque nós estamos num âmbito finito. Nós estamos num campo de ainda muito, vamos dizer assim, de muito poucas possibilidades dentro do nosso campo de ação. Então, por exemplo, se eu for comparar um espírito superior com um espírito mediano, para o espírito superior a grandeza de Deus é maior do que para o espírito inferior. Porque o inferior vai ter essa concepção divina de acordo com a sua própria inferioridade. E Deus se manifesta em nós através da sua bondade misericordiosa que dispõe possibilidades, recursos, oportunidades, pessoas. Não é isso? Deus dispõe para nós, então, o dom de viver. Por exemplo, a reencarnação é dádiva divina.
Agora, para nós é importante lembrar que a manifestação divina em nós se dá via ao nosso campo intuitivo, ou as próprias leis de Deus que se manifestam em nós pela nossa consciência. Então, é muito importante a gente refletir nisso. Sempre no último estudo, nós fizemos uma alusão a Jesus, que, como diz Emmanuel no livro Roteiro, não nos explicou sobre Deus. Ele não sentou numa praça para ficar tentando esboçar, explicar qual que era a atuação, a intimidade de Deus. Jesus nos apresenta Deus como o Pai soberanamente justo e bom. Ponto. Porque a partir do momento em que nós passamos a confiar e sentir a presença do Pai em nossas vidas, a própria lei divina vai começar a dizer para nós que é necessário honrá-lo. E como nós vamos honrar o nosso Pai? Realizando, vamos dizer assim, a obra que nós já entendemos ser a obra produtiva, importante para o nosso bem-estar. Então, Jesus fala para nós de Deus como Pai. Pai nosso que estais nos céus. Mas quando ele subia ao monte, no Getsêmani, não é isso? Quando ele iria orar simbolicamente, ele se afastava dos discípulos a um tiro de pedra. Vamos lembrar das narrativas evangelistas. E iria conversar com o Senhor, com o Pai Criador do Universo. O que vocês acham? Ou ele iria conversar, ou entrar em relação com aqueles que o tutelavam. Isso causa polêmica se a gente for entrar no mérito. Mas o importante é que quando ele, na cruz do testemunho, no momento extremo da dor, ele diz assim, não mais Pai Nosso, porque ele estava só no instante das definições. Mas ele diz assim, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Então esse é um ponto. Ontem nós fizemos um estudo aqui numa casa em Belo Horizonte, e um companheiro que eu subentendi ser ele evangélico, estava assistindo a reunião, ele veio nos questionar, porque nós citamos esse trecho. E ele afirmou assim, então você está querendo dizer que Deus abandonou Jesus? Aí eu disse para ele, meu irmão, Deus não abandona ninguém. E nós não podemos entrar na intimidade de Jesus e analisar o que ele estava efetivamente expressando naquele momento. Era uma frase para ficar marcada no nosso psiquismo, no que remonta às necessidades nossas de entender a fragilidade, ou naquele momento ele estava efetivamente vivendo um testemunho que a gente não tem condição de imaginar, mas jamais no sentido de que o pai tinha o abandonado. Mas quem sabe ele estava falando para o pai, ou para o eu inferior dele, que ainda permitia, dentro de um contexto que nós não conseguimos avaliar. Estou batendo essa tecla para a gente não ser interpretado na cota de que somos vanguardeiros dos estudos da intimidade de quem quer que seja. Ainda mais daquele que a evolução dele se perde na poeira dos sóis, como define Emmanuel. Mas ele estava possivelmente nos mostrando dessa importância de nos intercambiar com o Pai de uma forma reverente e procurando sempre compreendê-lo, porque quando nós desconectamos da manifestação divina, automaticamente o sofrimento vem, né? E por isso é que a gente está nesse grande desafio da reencarnação debaixo de provas contundentes, porque é o nosso passado que volta, porque lá atrás nós nos desconectamos, como ainda nós somos incipientes. Por exemplo, nesse momento, Isis, nós estamos diante do pronto-socorro
da providência divina que está nos atendendo, não é? Mas por que nós estamos sendo medicados? Por que tem tantos bondosos ceareiros trazendo o bálsamo, nos amparando, aliviando as nossas dores? Porque, efetivamente, de uma forma descuidada ou descuidosa, irreverente, rebelde, nós abandonamos aquelas possibilidades de nos engrandecermos no amor divino, de nos projetar em qualificação de vida. Então, são pontos. E aí a gente caminha para, por exemplo, refletir sobre a condição dele ser imutável. Dele ser imutável. Porque se ele fosse mutável, as suas leis seriam alteradas. Observe o que Kardec define para nós. Se estivesse Deus sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. As leis físicas, elas são alteradas. O grande desafio da ciência é compreender a lei gravitacional. Nós podemos, por instrumentação, por experiências, até medi-la. Observar as suas projeções dos corpos, massa, velocidade, a caminhada evolucional que se faz de uma forma elíptica, setenária. Isso é ponto que a gente precisa de compreender o que André Luiz estava falando para nós. Mas de onde que dimana esta força gravitacional? Vamos entrar no mérito. A lei divina, e aí, se vocês me permitem, vai uma interpretação pessoal. A lei divina está escrita na nossa consciência. Questão 621, não é mesmo? Estou errado? Questão 621 do Livro dos Espíritos. A lei divina está presente na nossa intimidade. Então, ao nos projetar no âmbito da evolução, nós vamos compreendendo essas leis, ou esta lei. E isso é o ponto que foi a interpretação que eu disse, sendo pessoal. Porque os Espíritos se referem a uma lei. Aonde está escrita a lei de Deus? Ao nosso amigo português lusitano, nós compreendemos que você tem que sair, porque já realmente são 00:27. Durma em paz, meu querido irmão, que Isabel de Aragão, a benfeitora dessas terras abençoadas, que um dia nós gostaríamos de rever, porque já vivemos aí em outras instâncias, que Isabel de Aragão possa continuar fortalecendo e inspirando a esse povo maravilhoso, nossos irmãos, a caminhar na direção do Evangelho. Então, meus queridos irmãos, a lei divina não está na condição de alterações. A lei divina, ela é única. Tanto que Jesus define para nós que não vem destruir a lei. Juarez querido, eu gostaria que você selecionasse as perguntas para a gente trabalhar depois, porque nós temos que cumprir o horário aqui e eu estou tentando resumir da melhor maneira possível. Conto com a compreensão de todos. Mas Jesus vem definir para nós que não vem destruir a lei, mas vem dar-lhe cumprimento. Ele, sendo governador espiritual, vamos pensar, do nosso planeta, não alterou uma vírgula da lei, mas sim ele veio vivenciá-la, a definir que a lei é perfeita. A nossa dificuldade é de nos ajustar ao contexto da lei. Então, por exemplo, nós gostamos de, quando falamos da lei, e tomamos cuidado, porque não somos da área, de, com Allan Kardec, relembrarmos no Evangelho segundo o Espiritismo que nós temos a lei humana e temos a lei divina. As leis humanas são mutáveis. As leis humanas, a definindo o direito,
elas vão sendo trabalhadas à medida da necessidade dos povos. As constituições vão mudando, à medida em que há o progresso. Mas qual é o caminho, qual é a senda que as leis humanas vão percorrer? Qual é o cume? Qual é o objetivo? É chegar naquela condição da lei única, que é a lei do amor. Vem sempre aquela pergunta: Carlos Alberto, mas nós estamos debaixo aqui de um karma, porque as pessoas adoram falar do karma. Nós estamos queimando karma, nós estamos assim, pagando dívida. Será que não tinha jeito de Deus dar uma abrandada no processo? E aí nós temos que nos reportar ao Evangelho, não é mesmo? Porque Jesus nos apresenta o Pai como misericordioso, não é mesmo? Ele define para nós no Sermão da Montanha que o pedido é justo, não é? A busca é legítima, o bater é possibilidade transcendente, e que todo pedido tem resposta, toda busca define encontros, né? E toda porta que se bate, ela se abre. Então vamos pedir para o processo ficar mais liando, ficar mais suave. Aí, inclusive, nós encontramos o apóstolo Pedro, esse grande representante do mundo maior, que na sua epístola coloca que o amor cobre a multidão de pecados. A definir que as expressões do amor cobrem, dulcificam, mas, em momento algum, o Evangelho define para nós que os processos vão ser rasgados. Não pode. Por quê? Se nós nos desajustamos diante de um contexto e basta, por exemplo, atitudes louvamineiras, práticas religiosas, né? Adoção ao processo da beneficência, com isso nós vamos conquistar a bondade de Deus porque Ele é misericordioso, vai uma grande distância. Quando nós fazemos o bem, nós entramos em relação com o bem, ou realizamos bem aquilo que nos compete. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu tenho tentado entender o que Paulo de Tarso coloca para nós na sua carta aos Tessalonicenses, quando ele fala assim, que nós devemos fazer bem, nós devemos obrar bem. E nesse contexto Paulo não diz que nós devemos fazer o bem, porque o bem para nós ainda é uma associação com os projetos da beneficência, que são legítimos. Mas nós temos procurado refletir se Paulo não está dizendo para que a gente mergulhe mais no processo, na operação, na realização. Porque quando você, por exemplo, vai passar a camisa para o seu marido, olha lá, hein, vou caçar confusão com as nossas irmãs, mas tenham-me na cota da oração. Quando você for passar a camisa para o seu marido, você tem que passar bem. Aí eu vou fazer alusão aí a uma propaganda de ferro de engomar, não é isso? Tem que passar bem, não é produto para se aplicar. Quando você for fazer a comida na sua casa, você tem que fazer bem. Quando nós estamos fazendo a nossa tarefa espírita, nós temos que fazer bem. Porque quando você faz bem, procurando o que é uma palavra da moda aí, procurando excelência no processo, automaticamente nós estaremos entrando em relação bem próxima do Evangelho. Porque o Evangelho, dentro desse contexto, é um grande projeto de excelência, de qualificação de vida. E não um projeto para nos tornarmos religiosos convictos, fechados, alienados, né? Fanáticos, intelectualizados. Não. Eu bato muito na tecla com respeito no movimento espírita, que nós espíritas, quando nos deparamos com essa doutrina maravilhosa, que abre tantas perspectivas para a nossa vida, nós temos uma tendência a querer abandonar, como fizemos outrora, as nossas responsabilidades. E a doutrina espírita define para nós que o grande laboratório para viver o Evangelho é no dia a dia. É no contexto da sociedade. Não é no centro espírita. O centro espírita, para nós, é oportunidade para treinar. Não é? É para treinar.
porque lá nós aprendemos o que muitas vezes na sociedade não encontramos, preceitos da disciplina, nós temos horário para começar a tarefa, horário para terminar, a tarefa nos exige respeito, uma conduta digna aos projetos espirituais, não é mesmo? Com isso nós vamos, querendo ou não, organizando o nosso campo mental, vamos aprender na tarefa espírita a ouvir o outro, porque na sociedade as pessoas se desrespeitam. E aí eu vou abrir um parêntese. Numa tarefa espírita não cabe desrespeito. Não cabe uma fala mais agressiva. Só fiz esse parêntese para a gente pensar um pouco de como nós estamos lidando com a nossa atividade. Mas por quê? Se a tarefa espírita ela tem que ter, ela propõe para nós uma interação com Jesus, que é o governador espiritual do planeta, mas também com o mestre que passa a ser o Senhor das nossas vidas. A luz do mundo. E eu gostaria de, me perdoe, não estava no script não, mas eu vou falar. Não é o Jesus governador que vai ficar falando o que tu tem que fazer. Mas é o governador da sua intimidade. É o Jesus, é o Cristo que passa a resplandecer dentro de você. Porque Cristo representa para nós Deus conosco. Cristo representa o enviado. Nós temos que ter Jesus dentro de nós. E não mais naquela condição de um profeta que a gente está correndo atrás dele. Nós fizemos isso durante milênios. Jesus tem que ser operacionalizado na nossa intimidade. As nossas mãos têm que estar em consonância com as mãos dele. O andar, o falar, o pensar, o agir, o beijar, o abraçar, o escrever, o apertar o parafuso, o lidar com a limalha, o bronzear o metal, ou quem sabe, usar enxó, não é? Trabalhar a madeira bruta, a carpintaria de José tem uma significação especial. Porque nós temos que trabalhar essa madeira bruta que está na nossa intimidade. Eu não sei se eu estou me fazendo claro. Então Jesus precisa de estar na nossa intimidade. E independente, viu, queridos irmãos, porque nós sabemos que temos corações nos ouvindo que podem não estar naquela condição ainda de serem espíritas, frequentarem centros espíritas, lerem obras espíritas. Pode estar na sala, quem sabe, ou nos ouvindo pela primeira vez, se deparando com as letras espíritas de uma forma na base da curiosidade. O que está acontecendo? O que esses espíritas falam? Nós não falamos nada diferente dos outros cristãos. Nosso papel aqui é de estar fraternizando com os conceitos que a doutrina espírita nos propõe. E que todas as religiões apregoam que seremos reconhecidos como discípulos do Mestre da vida por muito nos amarmos. Não é por sermos espíritas, católicos, protestantes. Essa condição de religiosos atualmente é para nos ajudar com doutrinas que possam nos fazer lembrar. Por isso é que nós aprendemos com os nossos queridos irmãos hebreus, nós devemos guardar um dia para cuidar do espírito. E não pode ser mais de um dia. Isso é simbólico, viu, gente? Porque é 10%. Vou tratar como 10%. Porque nós precisamos de cuidar do espírito buscando fertilização. Mas a consolidação do que a gente busca nas fontes irradiadoras dos céus, elas vão ser efetivadas, são nos outros dias da semana. É na hora que tu está no ônibus, no trânsito. E, aliás, eu gosto de dizer que o trânsito, para nós, é o grande aferidor da nossa posição espiritual atualmente. Não tem jeito da gente ficar livre do trânsito, não é mesmo? Nós estamos num contexto aí de deslocamento, fazemos parte do trânsito dirigindo ou como pedestre. Então observe como é que tu reage ao trânsito embananado, à fechada, né? Aquele companheiro que está mais apressado, ou o outro que não respeita o pedestre. Né? Como é que é a nossa reação como pedestre? Essas reações é que definem efetivamente a nossa posição espiritual. Bom, vamos voltar, porque o tempo está correndo. Deus é imaterial.
afirma Kardec. Isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável. Olha que interessante. Porque a matéria, ela é transubstanciada pela inteligência, pelo intelecto. Captaram o que a gente disse? No Livro dos Espíritos a gente aprende que é necessária a matéria, que o espírito precisa de intelectualizar a matéria, não é? Porque a matéria não pensa. Então esse é o papel do espírito, intelectualizar a matéria para que a matéria seja veículo para o crescimento do espírito. Por isso que nós mergulhamos na carne. O nosso corpo de carne é uma matéria que foi aglutinada pela nossa capacidade de pensar, pelas expressões do espírito. Conquista numa história que nós não temos condição de mensurar quando começou. Mas para você ter essa aglutinação, essa organização dessa estrutura do seu corpo físico, é necessário os planos, as projeções da intelectualidade dessa entidade espiritual. E que dentro dessa própria estrutura de matéria nós temos outros seres em processo de evolução que estão sob a nossa jurisdição. O que você está falando, Casalberto? Eu vou falar didaticamente. Não levem no pé da letra. Quantas células que nós temos no nosso corpo? São trilhões, não são? Trilhões de células. Vamos pensar que cada célula ela tem um princípio espiritual que está reencarnado, que está mergulhado naquela estrutura. Tanto que a gente pode, retirando uma célula e mantendo ela oxigenada, não é? Num laboratório ela ter vida própria, até um determinado ponto. Inclusive recebendo o influxo irradiador da mente do espírito do corpo no qual essa célula estava vinculada. Eu não quero entrar muito nisso não, porque senão vai desviar. Mas eu quero chegar na seguinte condição de dizer assim: faz de conta que nós temos trilhões de princípios espirituais em evolução no nosso corpo. Quem é Deus para eles? É o nosso Criador? É esse Deus que nós estamos tentando refletir sobre ele? Ou o Deus para estes não é você, não sou eu? Nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a aprofundar. Quando Jesus define no capítulo 14 de João, no versículo 1, que há muitas moradas na casa do Pai, rapidinho eu quero dizer que nós somos deuses dentro de uma morada que está sobre a nossa jurisdição. Por isso precisamos de nos curvar à jurisdição do alto, para que a gente realize uma obra eficiente dentro do reino divino, que nós somos Cristos. Deus é imaterial, afirma Kardec. Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem o que seria matéria. Dizemos a mão de Deus, o olho de Deus, a boca de Deus, porque o homem, nada mais conhecendo além de si mesmo, toma a si próprio por termo de comparação para tudo que não compreende. São ridículas essas imagens em que Deus é representado pela figura de um ancião de longas barbas e envolto num manto. Tem o inconveniente de rebaixar o ente supremo até as mesquinhas proporções da humanidade. Daí a lhe emprestarem as paixões humanas e a fazerem um Deus colérico e cioso, não mais que um passo. Nós temos que ser insistentes, minha irmã, conforme está sendo colocado, embora não peguei o raciocínio inicial. Nós temos que ser pacientes para compreender as leis. Nós temos que ser persistentes para se conhecer. Porque é mergulhando em nós mesmos
como espíritos, porque Deus é espírito, e importa que adoremos o Criador em espírito e verdade. Então nós temos que ser insistentes nesta caminhada. Porque a senha do Evangelho, Isis e Sil, é perseverar até o fim. Olha, observemos bem. Porque perseverando até o fim, a gente começa a desenvolver em nós um outro atributo de Deus, que é ser onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapasse. Esse então é que seria Deus. Nós temos que provar para nós mesmos, eu vou contextualizar no âmbito íntimo nosso, que nós temos uma potência dentro de nós que precisa de ser trabalhada. Nós temos valores inestimáveis. Nós temos uma energia que pode ser bem aplicada para a gente transformar esse mundo no qual nós estamos inseridos. Por quê? Diga-se de passagem, nós vemos o mundo conforme a nossa realidade. Então tem muitos corações por aí caminhando dentro de um mundo, afirmando que é mundo de prova e expiação. Testes e sofrimentos. Para alguns o mundo não é de prova e expiação, não. É mundo de expiação mesmo. Ele não tem condição nem de se locomover direito. Tudo está complicado. Ele pode estar num mundo que o próprio organismo dele define uma hidrocefalia. Por que o autista vive fugindo? Ele está dentro de um karma muito intenso. Mas nós temos corações que já estão vivendo a regeneração. Não é? Nós temos corações que já estão se candidatando a entrar nas faixas do mundo feliz. Vai demorar muito tempo, mas já estão na faixa. Por isso é que eles estão mergulhados aqui no nosso meio para nos auxiliar. Quando nós citamos aqueles espíritos de vanguarda, eles estão já desenvolvendo as suas potencialidades e a cada passo dado eles vão percebendo a onipotência de Deus. Porque a relação ela é sempre proporcional ao nosso entendimento, conforme nós afirmamos lá atrás. Então, para o ser inferior, Deus é Deus do trovão. Né? Cai um raio, é Deus que está conversando, que está estremecendo a terra. Enquanto para um outro, são as leis que vão se ajustando e equilibrando o cosmos. Então são pontos. E aí a gente chega no ponto que Deus é soberanamente justo e bom. Vamos ouvir Kardec? A providencial sabedoria das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Eu falo muito isso, a partir do ensinamento de Kardec. A lei que equilibra o microcosmo é a mesma lei que estabelece no macrocosmos. Continuando. Não permitindo essa sabedoria que se duvide da sua justiça, nem da sua bondade. O fato de ser infinita uma qualidade exclui a possibilidade de uma qualidade contrária, porque esta há pouco ou anularia. Deus, pois, não poderia ser simultaneamente bom e mal, porque então, não possuindo qualquer dessas duas qualidades no grau supremo, não seria Deus. É o fiel da balança. Todas as coisas estariam sujeitas ao seu capricho, e para nenhuma haveria estabilidade. Instável é o espírito, ainda vacilante, ainda, vamos dizer, tímido nas suas projeções. Quando fala em instabilidade, o Evangelho tem uma passagem soberana para nos elucidar. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. A passagem intitulada Confissão de Pedro.
resumir porque o tempo não permite. Jesus pergunta para os discípulos quem que os homens afirmavam dele. Aí eles, profeta, Elias. Depois ele fala, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro fala que ele é o Cristo. Aí Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque o que revelou não foi a carne não, foi o Espírito. Aí naquela ambiência transcendente, o discípulo já tinha sido fertilizado como nós estamos agora. Aí ele fala assim, pois é, está chegando a hora do meu testemunho. O Filho do Homem vai ser levantado e vai padecer, vai sofrer. Aí Pedro toma a frente e diz, Senhor, não permitiremos. Jesus diz para ele assim, há pouco momento tinha falado que ele era bem-aventurado. Diz para ele, para trás de mim, Satanás. A oscilação. Nós vamos no mundo superior e descemos no inferno, no purgatório, para quem gosta, nas zonas umbralinas, que é o inferno do espírito agora, tem moda falar do umbral como inferno, só muda a terminologia, mas o castigo é igualzinho. É inobservância do que André Luiz traz para nós. Rapidinho, nós somos capazes nós nos permitimos alteração de humor com uma facilidade. Nós intercambiamos com aqueles que nos amam e ao mesmo tempo intercambiamos com aqueles que querem a nossa derrocada em milésimo de segundo. Deus não é instável. A instabilidade faz parte das nossas projeções mentais. Por isso é que essa vida é um grande jogo. É um grande desafio. Jogo no sentido de esportivo da palavra. Não é? É um grande jogo. Você vai, depois, ao mesmo tempo, você tem resposta, você tem que voltar. Você está com vontade de ir, não pode. Aí você tem que se adequar e orar para ver se consegue abrir a porta. E aí vai. Você é estimulado, você é atacado. Para exatamente a gente adquirir estabilidade emocional. E essa condição, não se estabelece definitivamente de uma hora para outra. Não é se tornando espírita ou religioso que nós vamos acessar os céus de uma hora para outra. Não. O Espiritismo nos faculta, nos concede bênçãos para trabalharmos, para que o reino de Deus, como define Emmanuel, se estabeleça em definitivo nos domínios do coração. Deus é infinitamente perfeito. Eu acho que nós vamos conseguir chegar até o fim. Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das suas perfeições. Nós falamos há pouco tempo que nós vamos descobrindo tanto que somos finitos. Nós vamos descobrindo os nossos limites, as nossas possibilidades, diante da perfeição e do ilimitado de Deus. Olha que bonito. Veja que transcendente. Não é? Agora, o problema que acontece na alma ainda infantilizada é que ele quer ir para o infinito sem se estabelecer no finito. Não sei se a ideia foi registrada. A gente quer uma liberdade excessiva sem cuidar dos nossos deveres, dos nossos afazeres. E aí o que acontece? A vida tem que impactar. A vida tem que impactar para nos dizer que nós temos a perfectibilidade. Nós temos o potencial e por isso o nosso próprio Messias define: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O vosso Pai Celestial. Então nós temos que compreender esse Pai que é imanente em nós. E por isso, o projeto deve ser expressado em nível do crescimento, mas como nos faz lembrar Emmanuel, sem perder a simplicidade. Evoluir sem perder a simplicidade. Então Deus é infinitamente perfeito, e até nos chega uma outra ideia para a gente tentar resumir esse ponto. As leis sendo perfeitas,
está tudo ajustado no contexto da vida. De uma forma simples, eu gostaria de dizer: nós estamos no lugar certo, na hora certa, convivendo com as pessoas certas. Não tem nada errado. Errado, possivelmente, é o meu modo de analisar a vida. Conclui Kardec: sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento, nem de diminuição, visto que, do contrário, não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. E por fim, meus amigos, só me resta alguns minutos para trazer Kardec dizendo que Deus é único. A unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Não poderia existir outro Deus, salvo sob a condição de ser igualmente infinito em todas as coisas, visto que, se houvesse entre eles a mais ligeira diferença, um seria inferior ao outro, subordinado ao poder desse outro, e então não seria Deus. Se houvesse entre ambos igualdade absoluta, isso equivaleria a existir de toda a eternidade um mesmo pensamento, uma mesma vontade, um mesmo poder. Confundidos assim quanto à identidade, não haveria em realidade mais que um único Deus. Se cada um tivesse atribuições especiais, um não faria o que o outro fizesse. Mas, então, não existiria igualdade perfeita entre eles, pois que nenhum possuiria a autoridade soberana. Ah, meus irmãos! Então, para adocicar um pouco o nosso coração, eu gostaria de trazer o pensamento de Meimei. Essa alma bondosa, carinhosa, que tem representado o Pai entre nós. Jesus igualmente nos explicou, livro Pai Nosso, que somos no mundo uma só família e que por isso todos somos irmãos, com o dever de ajudar-nos uns aos outros. Ele próprio, a fim de instruir-nos, viveu a fraternidade pura, auxiliando os homens felizes e infelizes, os necessitados e doentes, mostrando-nos o verdadeiro caminho da perfeição e da paz. Em resumo, Deus não pode ser Deus senão sob a condição de que nenhum outro o ultrapasse. Sintamos Deus na nossa intimidade. Sintamos a proteção que chega para cada um de nós nesse instante de desafios. E como afirma alguns religiosos, nos vinculemos a esses conceitos e a esses sentimentos. Porque uma das coisas mais tristes que nós podemos encontrar nesse mundo, no nosso planeta, como certa feita disse Emmanuel para Chico Xavier, é um homem sem fé. O pragmatismo, o intelectualismo, o preconceito nos afasta de Deus. E portanto, há de nos trazer um grande vazio. E a vida pode, para alguns, até perder o sentido. Eu gostaria de, nesse momento, agradecer ao Pai Celestial por esta oportunidade de estar com vocês, na condição, como afirmamos no início, de devedor e de um ser extremamente limitado para trazer aspectos tão transcendentes no que remontam ao nosso Pai Celestial. E a Ele nós suplicamos: Pai, abençoe a todos nós. Abençoe esse momento em que estamos abrindo o nosso coração para Te receber em nossa casa, na nossa casa íntima.
E assim, Senhor, fertilize-a, para que jamais nos esqueçamos de Ti. E não esquecer de Ti é como define Jesus. É fazer a Tua vontade. Aqui na terra do coração, como nos céus, que expressa a intimidade daqueles que amamos, daqueles que caminham conosco, dos nossos adversários, porque todos são filhos do Teu sacrossanto amor. Muita paz, e assim nós devolvemos a palavra ao nosso querido Juarez, para que ele dê prosseguimento aos estudos da noite. Que assim seja. Muito bem, Beto, muito bem, amigos que estavam ligados à Rede Amiga Espírita. Ricardo, nós vamos fazer as perguntas, sim, Ricardo, a partir de agora. Apenas encerrando a transmissão, queremos agradecer a todos a compreensão e os nossos agradecimentos. Beto, temos algumas coisas a saber de você. Beto, alguém fala assim: eu tenho frequentado muitas salas de debates religiosos. Como é que pode, Beto, uma pessoa crer plenamente que Deus tem um só povo escolhido para a salvação, o povo judeu? Somente esse povo seria salvo e quem se convertesse à religião judaica? Como podemos crer plenamente nisso? É com você, Beto, estou descendo. Eu gostaria de inicialmente agradecer o estímulo dos nossos companheiros que estão digitando frases que nos confortam profundamente. E para falar com o Pedrinho, um grande abraço. Talvez você está falando que nós não aprofundamos tanto, porque hoje nós fizemos questão de trabalhar conceitos, pensamentos de Allan Kardec, para não ficar um trabalho personalizado, porque nós temos que partir de uma base segura. Então eu gostaria de dizer que hoje nós somos convidados a um movimento diferente das últimas semanas, e eu espero que toda semana que a gente esteja aqui, ela seja cada uma bem especial, bem diferente, que não haja 2 semanas, 2 trabalhos iguais, porque serão estados de almas também diferenciados, Pedrinho. Ao nosso companheiro que esboça essa indagação, Juarez, não é fácil responder de uma forma objetiva como nós nos propusemos nessa segunda parte. Mas eu gostaria de convidar o irmão a ler o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pelo nosso benevolente mentor Emmanuel. Quando ele conta para nós da história espiritual do planeta Terra. Então nós precisamos de nos recordar que a população planetária ela foi formada a partir, simbolicamente, de 4 grandes raças. E essas raças, cada uma delas, vieram com compromissos vamos dizer assim, com tônicas espirituais bem definidas, de acordo com as suas próprias necessidades de evolução. Então, nós recebemos aqui os egípcios, né? Recebemos a raça hindu, que depois se transformou na raça hindu-ariana. Nós recebemos aqui também o povo hebreu, né? Que teve a grande responsabilidade de trazer os aspectos da religiosidade para o planeta. Inclusive a própria, vamos dizer assim, a própria expressão psíquica do nosso Criador como um Deus único. Então foi um momento assim, de extrema importância para a história da humanidade.
como também os judeus trouxeram para nós aspectos importantes no que remonta à família, não é? A fraternização que iria ser transubstanciada, que seria extraordinariamente ampliada por Jesus quando aqui esteve. Então, é necessário que a gente volte um pouco na história para a gente refletir um pouco sobre essa questão do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A concepção do povo quanto a Deus era bem particular, porque tinha que ser assim. E nós, hoje, com o entendimento que a doutrina espírita nos auxilia, vamos perceber que, no caso, Abraão não era com Deus, o Criador do universo. Ele conversava com um espírito que tinha a missão de guiar, né, efetivamente aqueles projetos, né, que foi conhecido, ficou registrado, desculpe, na história como Jeová. Então, alguns chegam até a dizer que Jeová era o próprio Jesus, enfim, mas isso é um assunto que não nos leva muito a lugares seguros, porque nós precisamos de verificar a evolução num nível superior, coordenada por pleiades de entidades, que cada uma vai cumprindo a sua função. Então os egípcios, eles trouxeram para a Terra aspectos importantíssimos da própria intelectualidade, da própria espiritualização, num sentido que iria se desdobrar com o tempo, como os hindus trouxeram a questão da organização, a questão do misticismo, né? Nós precisamos de lembrar que alguns desses hindus, um braço desses grandes agrupamentos, desse grande agrupamento hindu, depois migrou para a Europa, porque eram espíritos, vamos dizer assim, mais nômades, e com isso, indo para a Europa, eles, conjugado com os autóctones, que eram os espíritos da terra, vieram a formar até a condição dos povos europeus do futuro, sem nos esquecer que aqui já tinha chegado a raça branca, né, dos chineses, da China milenar, como refere Emmanuel, embora Emmanuel não entra muito nos meandros dessa história. Enfim, nós queremos dizer que, se nós formos analisar em nível histórico, os judeus tinham que ter pensado assim mesmo. A questão que hoje o ranço vem, vamos dizer assim, esse marco histórico ainda está impregnado dentro do seio dos judeus da atualidade, de alguns dos judeus da atualidade, diga-se de passagem, né? E não foi à toa que nós tivemos, no trabalho exponencial de Paulo, de Tarso, a grande abertura para dizer que Deus era Deus, né? Deus é Deus dos judeus e Deus dos gentios, no seu sentido de universalização. Então, Juarez, me perdoe, eu gostaria de não entrar muito nesse mérito, porque senão isso cabe um estudo ou muitos estudos. Nós convidamos o irmão para acessar a obra Caminho da Luz de Emmanuel, que ele vai ter muitos subsídios. Te devolvo a palavra. Beto, tudo isto não é por acaso. De alguma forma está dentro dos nossos propósitos de estudo, não é, meu irmão? E você já vai anotando para palestras posteriores, não é verdade? O nosso amigo Ricardo, ele vai escrever na tela uma pergunta dele, mas eu tenho uma outra antes para você me responder, Beto. Aliás, responder para nós. Beto, eu tenho um filho com 9 anos e ele é mais espírita do que eu. Vai à evangelização, participa dos trabalhos, mas ele insiste, Beto, em saber se Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Já tentamos explicar, mas não atende às expectativas dele.
Outras amigas da casa, com muito conhecimento, ele também não aceitou a resposta. Então, companheiro, o que você poderia dizer para esse garoto que está atentamente lhe ouvindo? Com certeza, ele tem as suas ideias inatas. Levante sua mãozinha, Beto. Ele tem as suas ideias inatas, mas ele quer ouvir de você o que é que você pode dizer a respeito disso. Deus criou o universo? Quem criou Deus? É com você, meu irmão. Querido Juarez, na condição de um benfeitor atual desta criança, que expressa com legitimidade um interesse em compreender as leis, quem seria, eu me coloco na condição assim de um batráquio que está sendo convidado para passear na porta de uma festa nos céus, diante de tantos companheiros que têm autoridade em responder a assuntos de tanta transcendência. Nós estamos aqui há 1 hora tentando trabalhar com Allan Kardec aspectos que remontam a um Criador incriado. Nós ainda estamos numa condição muito ínfima de entender o que é a condição de um espírito, porque Deus é espírito, de um espírito que não foi criado, né? Então, por mais que nós divaguemos, nós não chegaremos numa resposta que possa atender ao coração dessa criança. E eu até, se ele estiver nos ouvindo, eu gostaria de abraçá-lo sentado no meio-fio, numa calçada, junto com ele. Se ele aceitar, vamos comer um pouquinho de pipoca. E eu dizer para ele assim: meu amigo, vamos pensar na beleza da vida, na oportunidade que nós estamos tendo aqui de sermos amigos, e que existe uma inteligência que está nos concedendo a oportunidade de estarmos juntos. Você me tocar como um irmão, pegar nas minhas mãos, trocar pipoca comigo, será uma coisa, é uma possibilidade tão rica, que isso já nos basta, para que nós possamos jamais deixar de perguntar, jamais deixar de indagar. Porque aí nós percebemos a legitimidade do querer saber. E o querer saber, filosoficamente, ele define para nós uma caminhada sem volta, sem fim. Porque o desejar, a providência divina vai nos colocando sempre condições, sempre recursos para a gente ir elaborando a cada passo melhor as nossas perguntas. Então, a fome do saber é uma virtude importantíssima na nossa trajetória. Agora, a doutrina espírita, me perdoe, mas eu esqueci o nome do irmãozinho, ela não nos dá a condição, ela não vai nos projetar para chegarmos na condição de entender esse processo. A doutrina espírita propõe para nós entendermos o nosso processo. Então, você que está dando os primeiros passos na evangelização infantil, olhe para o seu pai, para o seu avô, para aqueles que estão te dando condições de evangelização, para os evangelizadores, como aqueles que estão te dando muito carinho, que estão te dando dedicação, que estão se esmerando para te ensinar alguma coisa. E quando você olhar para eles, olhe com bondade e agradecimento, lembrando que eles estão sendo instrumentos de uma inteligência que nós estamos longe ainda de compreender. Mas essa inteligência, esse espírito, essa bondade suprema, está te dando tudo para que você seja feliz na vida.
como um homem, como um espírito. E um dia você vai voltar para o mundo espiritual, vai continuar as suas indagações. Quem sabe Deus vai te dar condição de voltar para uma outra encarnação e passar pela evangelização infantil de novo. Quem sabe fazendo a mesma pergunta, mas em outras bases. E cada vez mais fortalecido para agradecer a Deus nas suas ações, sendo uma criança feliz, esperançosa, que um dia você cresça e seja estudioso, seja trabalhador, seja, quem sabe, pai de família ou participante de uma família, seja uma pessoa na sociedade, seja um homem de bem. Um homem de bem é aquele que vive a lei de Deus, a lei de justiça, de amor e de caridade em todos os instantes da sua vida. Um beijo na sua alma, querido companheiro. Beto tem uma última pergunta aí. Ela não está muito dentro do tema, mas como fala desse poder universal, e fala dos espíritos, logicamente, nós vamos passar para você. O nosso amigo Ricardo, ele pergunta para você, fenômenos naturais, como enchentes, vendavais ou secas, podem ser utilizados pela providência divina para executar suas intervenções nas coletividades, como nos regates coletivos? E está aí na sala, você não entendeu bem o que eu falando, você pode retornar um pouquinho que você vê. Tá? Tô descendo. Eu fiquei agora de coração, Joanes, muito emocionado, porque a Márcia está dizendo que o garoto ouviu tudo com muita atenção. Então eu, de novo, vou estender minhas mãos espirituais para pedir a Deus que te abençoe, meu filho, e que você tenha um sonho lindo, e quem sabe os amigos espirituais possam te levar para um passeio, para junto com outras crianças, ser abençoados mais um pouquinho pelo amor de Deus. Tenha um bom sonho, meu querido filho. Nós queríamos refletir com você, Ricardo, junto com Allan Kardec, nas leis morais, no que remonta à lei de destruição. Aprendemos com os espíritos que tudo que acontece no contexto planetário da nossa vida tem um objetivo, tem um propósito. Então, quando nós encontramos a própria natureza, vamos dizer assim, manifestando em expressões calamitosas, pelas lavas dos vulcões, pelos tremores, pelos tsunamis, pelas chuvas desregradas, que aqui em Minas, por exemplo, na época do janeiro, trazem tantas dificuldades para milhões de corações, nós vemos aí com muita tranquilidade a causalidade definindo efeitos para que nós, como espírito, possamos entender, reconhecer as divindades, a força da natureza. Eu costumo dizer que quem já passou por uma augúria de uma situação assim que é tão dificultosa, tem oportunidade de rever muitos conceitos, né? O aprendizado é muito dolorido. Com isso, nós não vamos aqui dizer que Deus está, as leis divinas não estão castigando quem quer que seja. Mas quando há essas manifestações, as almas que estão sob esses influxos, essas forças, estão ali por necessidades individuais e coletivas. Então os desencarnes em massa, né? Como na última semana, através de um acidente no trânsito, que pode fugir um pouquinho, mas nos traz uma realidade bem próxima, quando 15 companheiros desencarnaram numa batida de um ônibus que transportava trabalhadores aqui de uma empresa na cidade de Ipatinga, e bateu numa carreta, e 15 companheiros desencarnaram.
Isso não foi um acontecimento aleatório. A gente observa como o planeta está reagindo diante do aquecimento, das dificuldades. De alguma sorte, os homens estão sendo convidados para tratarem com mais carinho esse planeta que nos acolhe, a cuidar da natureza, ao que é chamado aí senso ecológico. Isso tudo, na realidade, diante das dificuldades, está convidando os homens a cuidar da ecologia íntima. Porque quando a gente começa a tomar consciência que tem que cuidar do lá fora, na realidade é porque a gente vai observando que o lá fora vai nos mostrar que nós temos que cuidar do daqui de dentro. Então, Ricardo, precisamos, e é por isso que a gente fala de estudar Allan Kardec sempre, porque nós já fizemos algumas palestras, alguns estudos, já participamos de debates sobre essas questões que envolvem esses dramas coletivos, e a cada vez que eu abro o Livro dos Espíritos, realmente a minha alma fica constrangida diante de tantas possibilidades que está nas nossas mãos para nos auxiliar de sorte a compreender melhor a vida. Por que esperar a dor para que nós nos conscientizemos do que devemos fazer? E aqueles que estão estudando, nossos corações que estão vamos dizer, se fraternizando nesse espaço bendito da fala Espiritismo, nós devemos nos conscientizar de que, quem sabe amanhã, pode ser nós que vamos passar por essas augúrias e será o momento de colocarmos em testes tudo isso que nós estamos conversando agora. Ou, quiçá, poderemos fazer parte de falanges, de companheiros que estarão sendo convidados por Jesus para sermos solidários com aqueles que estarão vivendo esses grandes testemunhos, esses desafios que visam, com certeza, a reeducação dos corações. Deus, vamos dizer assim, para terminar, querido Juarez, Chico Xavier, certa feita, questionado sobre a dor, ele, inspirado por Emmanuel, disse que Deus não criou a dor. A dor é a eleição dos homens. Se Deus tivesse criado a dor, Ele não permitiria que o homem descobrisse a penicilina, descobrisse os anti-inflamatórios, os analgésicos. Então somos nós mesmos que criamos o movimento que vai nos colocar diante dos desafios. E a nós mesmos compete, como homens, como indivíduos, encontrarmos o remédio que balsamize, o cobertor que nos aconchegue, e encontrarmos o livro que explica as ações que nos libertem, e escolhermos o pão que alimenta, o amor. Jesus se autoproclama o pão da vida. Nesse momento, Jesus esteja conosco, mas que possamos nos alimentar cada vez mais do seu amor, porque sem Ele seremos almas andarilhas, perdidas no cipoal das nossas próprias ilusões. Abençoe, Jesus, a todos que se encontram nesse momento, esperando a Tua presença e se regozijando com ela. Que tenhamos todos uma noite divinal, para que amanhã sejamos todos unidos como discípulos e continuarmos a nossa marcha da ascensão. Juarez, eu despeço de todos, como sempre fazendo na condição mínima, agradecida, mas como amigo me permito pedir a vênia de beijar a todos na condição realmente de irmão cristão. Muita paz a todos. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir. A palavra é sua, Juarez. Bom, amigos, amigas,
Queremos agradecer a presença de cada um dos senhores, das senhoras, esperando também que saiamos daqui plenos da convicção de que as nossas dúvidas tenham sido dirimidas pelas respostas do nosso companheiro. E só complementando, meu amigo Beto, para que a amiga Sil possa fazer a prece final, só complementando, a esse garoto, realmente é muito importante esse comportamento do ser, de estar sempre buscando o porquê das coisas, não é? E isso aí fará com certeza, como você mesmo falou, que ele hoje, amanhã ou depois, pelo seu merecimento, ele venha realmente encontrar a resposta, sabendo apenas, dentro daquilo que você falou, que Deus é eterno, dele, da sua vontade, do seu amor, é que pode se beneficiar de tudo. E estando nesse caminho, porque na doutrina dos Espíritos, ele não vai ouvir de A, B ou C a verdade plena. Ele vai ouvir o caminho para ele encontrar a sua verdade e, em consequência, a plenitude da verdade, que é o Cristo, que é Deus. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.